A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todas e a todos vocês. Sejam bem-vindos à Academia de Discípulos da Rio de Vida Church, João Pessoa, Paraíba. E disseram, discípulo dele sejas tu. Está lá no Evangelho de João, capítulo 9, verso 28. Eu sou o pastor Alexandro Rocha e esta novidade aqui nós trazemos para vocês, que vamos fazer uma série de aulas, uma série de contatos, né, através de estudos bíblicos, para que a gente se aprofunde e se fortaleça um pouco mais em nossa fé. Para esse primeiro momento, nós trazemos aqui um discipulado de integração, que tem por título E agora, o que fazer? São 15 desafios para novos convertidos e aqueles que desejam se batizar em águas. Nós estamos utilizando um material que é pertencente à chamada da meia-noite, que é o discipulado E agora o que fazer, que leva título desse trabalho. Estamos utilizando também a Bíblia Sagrada, é a base principal de tudo, e eu convido você para que nessas próximas 15 lições, cada aula tem uma lição, e a gente possa conviver, aprender um pouco mais acerca da nossa fé em Cristo e aquilo que nos baseia, né? A nossa esperança de salvação, de graça e de misericórdia. Vamos orar para que Deus nos ajude. É a primeira aula, a gente fica assim meio... Vocês sabem como é, né? O primeiro contato, eu espero que nas próximas aulas vá melhorando a nossa dinâmica. Mas vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Santo, justo e de misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, por neste momento, ó Pai, estares conosco nesta empreitada, neste trabalho, Senhor. Que as pessoas que vão participar, elas sejam abençoadas. Que o teu Espírito, Senhor, encontre lugar em cada coração e convença cada um de nós, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, nos orienta, nos fortalece e nos dá sabedoria, Senhor. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar então aqui. A nossa primeira lição, ela tem por título Ser ou Não Ser, eis a questão. E aí você sabe que nós vamos, né? A primeira de 15 lições. Na quinta lição, fala sobre o batismo nas águas, e aqueles que desejarem se batizar nas águas, por favor, faça contato conosco. Ao final desse trabalho você vai ter o jeito, a maneira de fazer contato conosco, ou se não for apenas para batizar, mas algumas outras dúvidas, se nós pudermos ajudar, estaremos à disposição. Então, ó, esses momentos interativos que vamos ter aqui, dentro dessa primeira lição, são várias perguntas que nós fazemos e damos as respostas, né? Ao final dele, nós temos uma folha de respostas, e é aí que, se você quiser desejar ter um contato mais aprofundado, pedir o batismo em águas, você vai e nos envia as respostas ali através do nosso e-mail ou falando conosco diretamente no direct do Instagram, ok? Então, a introdução assim já começa com perguntas. Diz assim, olha, será que você faz parte da família de Deus? Como se entra nesta família? Como posso ter certeza que sou parte desta família? Você só será filho de Deus se crer no Filho de Deus. Agora escuta o que é que a Bíblia diz aqui lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. E nós vamos falar bastante desse versículo. Muita coisa ele baseia aqui nesta lição. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então vamos lá. Primeiro questionamento. Por que eu preciso ser salvo? Né? Eu acho que você já ouviu falar muito de salvação, os crentes pegam muito, né? Se fala muito e dizem, algumas pessoas dizem que uma pessoa não pode dizer que é salvo, outro diz que pode, mas a gente vai começar a entender primeiro por que precisamos ser salvos. Quando o ser humano entrou na desobediência e franca rebelião contra Deus, o pecado trouxe-lhe a morte e após a morte veio o juízo de Deus, e um juízo eterno. É disso aí que nós
começamos a entender que precisamos ser salvos. As referências bíblicas estão lá na carta aos Romanos, capítulo 3, verso 23, e diz assim, ó: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:10 também diz assim, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. A segunda pergunta que nós trazemos que a gente falou, porque eu preciso ser salvo, né? E a gente falou em pecado. Então, o que é pecado? Em primeiro lugar, você entenda que pecado é deixar de fazer o bem. Ele não provém de fé e é uma ofensa contra Deus. Mas também é quebrar uma norma, uma lei, principalmente a lei de Deus. No Antigo Testamento, a palavra pecado era usada para o arqueiro que errava o alvo. O alvo estava aqui, o arqueiro ia e entesava seu arco, soltava a flecha e ele tinha que acertar naquele alvo. Se ele errasse, essa palavra significava pecado. Então, pecado a gente pode dizer que é errar o alvo. E que alvo é esse? Segundo a Bíblia, o alvo que Deus tem para nós é a perfeição, porque ele é perfeito, né? Aí a gente entende o que a Bíblia diz lá na carta de Tiago, capítulo 4, verso 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Até deixar de fazer o bem, né, como nós já dissemos, é pecado. Em Romanos, capítulo 14, verso 23, Paulo escreve assim, mas aquele que tem dúvidas, se come está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Dentro do conceito de pecado, aquilo que você não faz pela fé, pela confiança em Cristo, é pecado também. O salmista, lá no Salmo 51, verso 4, o salmista Davi, ele diz assim, ó, contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Olha aí Davi falando acerca daquele terrível pecado que ele cometeu contra Urias e contra a própria Batseba, né? Mas aí ele já diz que quem erra daquela forma peca contra Deus. O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 3, verso 4, ele ainda diz assim para nós, qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E a iniquidade, nós sabemos, ela quebra a lei, quebra os conceitos, e aí a gente vai se perdendo. Então, o que é pecado, nós já explicamos aqui. Vamos à terceira pergunta, então? Aí agora vem o caso particular. Eu tenho pecado? Eu sou pecador? São duas perguntas numa, né? E a gente tem que responder não por nós mesmos, mas pelo que a Bíblia nos ensina. Então, a única resposta a essas perguntas é sim. E caso eu, você, não reconhecemos essa situação de nossas vidas, a gente tem que parar aqui nesse momento, recomeçar da primeira pergunta, fazer uma avaliação, uma reflexão mais profunda, repetir tudo de novo, até que nós chegamos a admitir que somos somos pecadores, que erramos contra Deus, que deixamos de fazer o bem. Lembre-se, a Bíblia diz que eu, você, todos, somos pecadores. O sábio Salomão, escrevendo lá em Eclesiastes, capítulo 7, verso de número 20, ele diz assim, na verdade que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Então não há homem que seja sempre justo, que faça o bem tão somente e que nunca venha a pecar. Todos. Então somos inexcusáveis diante de Deus. Está entendendo até agora aqui como é que vai? Como é que se dá a coisa? Depois eu vou pedir para você voltar esta aula devagarinho, ponto a ponto. Eu tenho que falar um pouco rápido para que o vídeo não se torne longo demais. E a gente ainda tem uma grande caminhada aqui, ó, porque a gente chega na quarta pergunta aqui. O que é que eu ganhei? Qual o salário? Qual foi o pagamento por causa do meu pecado? Segundo a Bíblia, em Romanos capítulo 26, verso 23, diz assim, porque o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus,
nosso Senhor. Ou seja, a morte, ela nos traz a separação eterna de Deus. A morte física é a separação entre a alma e o corpo, enquanto que a morte espiritual é a separação eterna entre a alma humana e Deus, seu Criador. Nas referências adicionais aqui, por exemplo, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 59, verso 2, ele diz assim, ó, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Em Apocalipse, capítulo 20, verso 14, João escreveu assim, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Portanto, aqui a Bíblia falando da morte física e da morte espiritual. E esse é o pagamento que nós recebemos por causa do nosso pecado. Vamos para a nossa quinta pergunta. Com essa separação que distanciou o ser criado que fomos nós com o nosso Criador, quem tomou iniciativa para resolver o problema do meu pecado, do teu pecado, do nosso pecado? Olha só, diferente dos demais, né? Nesse caso foi o ofendido que tentou resolver e que veio com a solução para resolver esse problema. E quem buscou primeiro resolver esse problema, que foi o próprio Deus. E como foi que ele fez isso? Nos amando e enviando o seu único filho, Jesus Cristo. Então, ó, João escreveu, é o texto áureo da Bíblia, esse versículo aqui. João, lá no seu Evangelho, capítulo 3, verso 16, ele diz assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que bênção. Então, Deus, ele quem procurou resolver e dar a solução para o nosso pecado, para o nosso distanciamento com ele. Chegamos na metade da nossa aula aqui, desse nosso contato, e a sexta pergunta diz assim, ó, que presente Deus me deu através de Jesus Cristo? A vida eterna. A morte eterna é a separação de Deus para toda a eternidade. Vida eterna é passar toda a eternidade com Deus. E você já começa a obtê-la aqui na terra. E ela continua nos céus. A sepultura e o inferno não têm mais poder sobre aquele que entregou a sua vida a Jesus. E é assim que a Bíblia diz. O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 11, ele diz, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Está aí o presente que nós recebemos de Deus através de Jesus Cristo. Mas o apóstolo Pedro também escreveu na sua primeira carta, capítulo 1, verso 23. Ele diz assim, olha, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então, daí, ele nos gerou, nos tirou de uma condenação eterna e nos levou para uma vida eterna. Presente maravilhoso de Deus. E a nossa sétima pergunta aqui, né, da nossa lição 1, ó, ser ou não ser, eis a questão. Eu sou ou não sou, né, salvo, eu sou ou não sou filho de Deus, eu sou ou não sou perdoado. A sétima pergunta diz assim, o que este presente, a vida eterna, me custou? Quanto foi que eu paguei por ele? Nada. A graça é um presente que não tínhamos direito. Nenhum esforço nosso foi empregado para alcançá-lo. Nada. A única coisa que nós, vamos dizer assim, fizemos foi pecar contra Deus, nos rebelar. E o presente de Deus maravilhoso, ele não cobrou nada da gente. Ele simplesmente nos deu de graça. Por isso que Paulo escreve lá em Efésios, capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, não vem de nós. É dom de Deus, tá vendo? Nós não pagamos, não fizemos nada para sermos salvos. Foi Jesus, foi Deus, o próprio Deus, quem nos deu esse presente de graça. Oitava pergunta aqui
nós vamos ter aqui esse questionamento. Quanto este presente, vida eterna, custou a Deus? Para nós não custou nada, né? Mas para Deus foi pago um alto e terrível preço, a morte do seu filho. Lembre-se que a divindade não devia morrer, mas nós podemos dizer que pela primeira vez e única em todas as eternidades, Deus morreu, embora ressuscitou ao terceiro dia. Mas por causa de mim e de você, ele fez esse grande sacrifício. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, verso 8, ele diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nas referências bíblicas adicionais, a gente precisa considerar o seguinte: Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, e o verso 32, ele diz: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Ora, Deus prometeu, e ele vai cumprir com certeza. O preço dele foi terrível, e ele não poupou o seu próprio filho para nos dar a vida eterna. E com certeza, da mesma forma que quando Jesus ressuscitou, ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, ele conquistou ali para Deus reinos e sacerdotes. E nós somos essas pessoas que faremos parte desses reinos e seremos os seus sacerdotes. Paulo também, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 5, verso 21, ele diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Veja como o preço foi tão alto e tão terrível. Deus não pode pecar, nunca se passou, tanto que a Bíblia diz que nele não há mudança nem sombra de variação. É impossível que ele minta, ele não pode, mas ele se fez pecado por nós. Porque só quem vai ao madeiro, só quem é crucificado é um bandido. E bandido que cometeu erros, que pecou, que errou. E Jesus subiu ali sendo chamado de justo, até na sua condenação. Ele foi chamado de justo. Ele se fez pecado por nós. Foi um alto preço que Deus pagou por nós e nós devemos considerar este preço, devemos honrar e devemos valorizar por demais até aquilo que Deus fez por nós. A nona pergunta na verdade, não é uma pergunta. O nosso nono ponto aqui é uma afirmativa que a gente tem que fazer baseado na palavra de Deus. Aí diz assim: quando eu, Alexandre, invocar o nome do Senhor, eu serei salvo. Olha, você quer saber se você é salvo, filho de Deus, faz parte da família de Deus? Qual aquelas perguntas que nós fizemos na introdução? Você começa a entender aqui que é dessa forma que a Bíblia nos ensina a receber Jesus em nossas vidas, a reconhecer o seu sacrifício. É invocando-o como Senhor e Salvador. Lembra-se daquele homem na cruz que estava com ele, que disse: lembra-te de mim, Senhor, quando estiveres no paraíso, e que Jesus deu a resposta favorável, dizendo que naquele mesmo dia ele estaria com Jesus no paraíso? É assim que se invoca Jesus. Sabendo que estava numa condenação por causa dos seus erros e que tinha alguém que foi condenado em seu lugar, injustamente. Amém? Então, eu convido você a fazer da mesma maneira, da mesma forma. É importante te lembrar e enfatizar que a salvação vem somente através da fé em Cristo. Nada mais salva ou contribui para a salvação. Lembra que a gente não fez nada para receber o presente de Deus? Então, olha, nós não podemos, não precisamos, na verdade, fazer sacrifício nenhum. Nós não precisamos carregar pedras, subir ladeiras, fazer devoções, não. É só invocar o nome do Senhor. Olha o que é que a Bíblia diz lá em Isaías, o grande profeta Isaías, né, capítulo 45, verso 22. Deus diz assim, olha: olhai para mim, sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Oh, glória! Bendito seja o nome do Senhor. Que maravilha! Eu e você podemos ser salvos única e exclusivamente invocando o nome do Senhor.
Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, verso 13, ele diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo, sem distinção. Agora a gente vai ter que fazer isso, de boca fechada, de coração trancado e de alma rebelde. Nós não conseguiremos essa salvação, se não reconhecermos verdadeiramente o preço pago pelo próprio Deus e se nós não invocarmos de todo o nosso coração e abrirmos as nossas bocas para confessar o seu nome. A 10ª pergunta, ela diz assim: como eu me torno filho de Deus? É interessante, né? Lembra-se do primeiro versículo que nós lemos, lá na introdução, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, entre parênteses, aqui é um grifo nosso, Jesus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha a condição aí. Não é todas as pessoas que nascem que são filhos de Deus. Eles são criaturas. Mas para ser filho de Deus, para ser salvo, fazer parte da família de Deus, tem que receber a Jesus no seu coração. Porque é pela graça de Deus. E a graça é aquilo que Deus nos dá e nós não merecemos, de maneira nenhuma. Eu, você, todos só precisamos crer, recebendo Jesus e confiando na obra dele naquela cruz. Sabendo que foi perfeito. Olha o que é que Paulo fala aqui em Efésios capítulo 2, agora os versos 8 e o 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obra, para que ninguém se glorie. Para que a gente chegue e diga assim: eu mereço. Nós não merecemos. É favor imerecido. Então, para se tornar filho de Deus, nós temos que verdadeiramente receber Jesus, crer no nosso coração, confiar na sua obra da cruz e confessá-lo de todo o nosso íntimo. Estamos chegando ao finalzinho, faltando apenas 2 perguntas, né? A 11ª agora, que na verdade são 11, né? Uma é afirmativa, que é a 9ª. Mas a 11ª é uma pergunta também. Você tem alguma dúvida de como veio a salvação para nós? A gente não pode misturar a história. Lembra-se que se a gente duvida, Paulo diz que é pecado. Então, se a gente duvidar ou achar que a salvação veio de várias formas diferentes daquilo que a Bíblia diz, a gente estará em pecado. E quem está em pecado, já sabe, né? Não recebe a graça de Deus na sua vida. Porque sem reconhecer, não recebe a graça de Deus, sem reconhecer-se que é pecador, que está errado, certo? Se continuarmos em rebelião, não vai não. Será que obras de caridade, batismo em águas, frequentar uma igreja, orar 3 vezes ao dia, por exemplo, trará salvação para alguém? Com certeza essas coisas são importantes e praticadas pelos salvos, pelos crentes, por aqueles que amam e adoram a Deus. Mas essas coisas não salvam. Somente pela fé em Cristo, crendo e recebendo a Jesus, é que seremos salvos. Parece até uma redundância, parece até que eu estou repetindo o que estava na pergunta 10, mas não é reafirmando. Porque somente pela fé. Não podemos fazer obra nenhuma. Lembra que Paulo diz em Efésios 2:9? Não é por obra, para que ninguém se glorie, para que ninguém diga que mereça. E Paulo aqui, ele, falando ao jovem pastor Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 1, verso 15, ele diz: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E eu pego as palavras de Paulo e digo: eu sou o principal. E Jesus veio para me salvar. E eu já reconheci isso que ele fez. Então, você também precisa fazer isso aí. Paulo, no próximo capítulo, né, no capítulo 2 de 1 Timóteo, os versos 5 e 6, aí ele vem dizendo que não há meio nenhum de salvação diferente desse aqui, ó, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Aqui está claro, não tem outra pessoa que possa te dar salvação, não podemos pedir a outra pessoa, porque Jesus entregou-se a si mesmo, ele não entregou os outros.
Geralmente aí a salvação de muitas religiões é isso, joga a responsabilidade em cima de outros. Até joga em cima de Maria. Olha, peça à mãe que o filho atende. Não, não tem nada a ver. Você tem que pedir àquele que deu a si mesmo em preço de redenção. Lembra o que foi que Deus disse? Aquele que invocar será salvo. Invocar a ele e não a outro. Ok? Estamos resolvida essa questão? Você não tem dúvida nenhuma, tem? Você tem que crer que a Bíblia é a autoridade maior nesse assunto. Então, para finalizar aqui, aliás, antes de finalizar, perdão, nós temos duas definições aqui para você memorizar. Primeiro é graça. A palavra graça significa tudo que Deus me dá sem que eu mereça é graça. E fé é a convicção e a confiança na palavra de Deus, que a palavra de Deus é a última palavra, né? É a última autoridade nos assuntos acerca de salvação. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, os versos 1 a 3 e o verso 6, eu vou ler aqui só o 6, para você entender como é a nossa confiança na graça dada por Deus e a nossa fé. Porque diz assim, olha, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Bem, agora vamos para o final, a última pergunta. Chegamos já, mas o vídeo ficou ainda um pouquinho mais longo do que eu imaginava, mas a gente não podia deixar de trazer todos esses esclarecimentos, né? Então, agora, aquela pergunta, né? Lembra-se que eu questionei no início, que alguém diz que pode ser salvo, que não pode dizer que é salvo, que comedor de feijão e farinha, tem até esse adágiozinho popular, né? Comedor de feijão e farinha não pode ser salvo, aquele negócio todo. Então, a pergunta 12 é essa. Eu posso saber que eu tenho a vida eterna? Olha, a vida eterna, a salvação, não é um estado de espírito para você apenas sentir, esperar ou desejar. Ela é real. E você já toma posse dela aqui na terra. Você não tem que esperar morrer para tomar posse. Você já começa a tomar posse dela aqui na terra. Portanto, você já sabe que é um salvo ou uma salva em Cristo Jesus. E quando você é salvo em Cristo Jesus, você se torna filho de Deus. Você faz parte da família de Deus. Oh, glória! Bendito seja o nome do Senhor. Que maravilha! Vamos terminar aqui lendo uns versículos aqui da palavra de Deus, né? Está na primeira carta de João, capítulo 5, verso 13, e diz assim, olha, estas coisas vos escrevi a vós, para os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. João, escrevendo o seu Evangelho, capítulo 10, verso 29, ele traz essas palavras de Jesus aqui maravilhosas, e eu espero que elas ecoem sempre no seu coração, na sua vida, porque Jesus diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Está vendo que presente maravilhoso? Está vendo que você, pela fé em Jesus, crendo na graça dele, confiando na palavra de Deus, você pode sim, já aqui dizer que é um salvo e que já é detentor da vida eterna. Quero te dizer uma coisa, foi um movimento maravilhoso aqui, nós estarmos juntos nesse trabalho, nessa nossa primeira aula. E eu peço que vocês atentem bem. Na conclusão da nossa aula de hoje, diz assim, olha, a Bíblia diz que aquele que crê em Jesus como seu único Salvador tem a vida eterna e faz parte da família de Deus. João capítulo 3, verso 36, lá no Evangelho diz, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Se liga. João 3,17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Que Deus abençoe a você, que verdadeiramente você ouça durante esses momentos a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração.
Aqui no finalzinho nós temos a folha de perguntas, é essa que você deve depois copiar as perguntas ou pedir por e-mail que eu mando ela em texto para vocês, tá certo? Nosso e-mail está logo aqui, no finalzinho aqui, ó. Faça contato conosco, não deixe de falar conosco, diga o que você achou dessa aula, diga que se você aprendeu alguma coisa com ela, viu? E você que, porque algumas pessoas me pediram para o batismo nas águas e nós, pela orientação de Deus, estamos fazendo esse tipo de trabalho aqui. Então, olha, só tenho a agradecer a Deus e a vocês que irão ver esse trabalho, vão sentir e espero receber de vocês o feedback. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor encontre lugar em vossos corações e pouse sobre a vossa alma. Amém.